27 de fevereiro, para falar mais uma vez sobre as categorias de base do Vasco. Estamos aqui para apresentar o programa Só da Base. E hoje nós temos um convidado bastante especial. E antes de apresentar os integrantes da mesa aqui para debater conosco no decorrer do programa, a gente anuncia também que a gente vai entrevistar na sequência o nosso coordenador de categoria de base, o Mauro Galvão. E agora está conosco aqui na linha uma pessoa bastante especial que chegou ao Vasco ano passado e que vem fazendo um trabalho muito bom. Vou pedir para a minha companheira que está estreando hoje no programa Só da Base, a Carol Rezende, apresente o nosso convidado de hoje. Carol, boa noite para você. Pode apresentar o nosso convidado de hoje, Carol. Oi, gente. Olá, nação vascaína. Olá a todos os ouvintes da Rádio Só da Vasco, o programa Só da Base hoje. Bom, é um prazer para mim estar participando, aliás, estar estreando no programa hoje, ainda mais com essa presença ilustre, né, que nós temos hoje aqui, um suspense para poder deixar vocês bem curiosos. Mas enfim, gente, é um prazer estar participando hoje, né, quero dar boa noite para o pessoal da mesa, que vai nos ajudar a somar os comentários, as perguntas. E, bom, hoje nós estamos aqui com a presença de Renê Simões. Pois é, nada mais, nada menos do que Renê Simões. E nós vamos começar com uma pequena introdução para que a gente possa seguir aí nas perguntas. Quem tiver algumas dúvidas, tirar as dúvidas dos nossos torcedores. Vamos lá. Renê Rodrigues Simões, ou apenas Renê Simões. Capacitado e experiente, vem atuando como diretor executivo do Vasco desde o dia 4 de dezembro de 2012. Mas não começa por aí. Dando um giro por sua carreira, logo podemos nos lembrar de Renê comandando as seleções de sub-17, sub-20 e sub-23 pelo Brasil. Não podemos deixar de citar também sua passagem pela seleção da Jamaica, que, por sua vez, foi uma brilhante atuação. Comandou a seleção brasileira feminina de 2004. Logo, Renê é o único treinador do mundo que já dirigiu seleções masculinas e femininas em competições oficiais da FIFA. Direcionando ao Vasco, ele chegou ao Clube da Colina em um momento extremamente delicado, no qual todos já sabemos, né? Problemas financeiros, saídas de dirigentes e um grande desmanche no elenco de futebol. Renê Simões se viu na responsabilidade de reerguer a confiança dos torcedores e também dos próprios integrantes do clube que haviam permanecido ali. Com seu estilo calmo, boleiro e sincero de ser, aos poucos está remontando uma equipe competitiva que esteja apta para disputar títulos e honrar as tradições do Clube do Vasco, mesmo com o orçamento não sendo um dos melhores. Bom, galera vascaína, de quarta força, o pior entre os grandes, ainda assim, hoje nós somos a sensação do campeonato e um dos favoritos ao título. E eu passo a bola agora para o Greg, para a gente começar logo a entrevista com o Renê, porque está todo mundo super atento, gostando muito. E, galera, vamos interagir nas fanpages, vamos lá, porque vai estar muito bom hoje. É isso aí, Carol. Como a Carol falou, a gente está aqui com o Renê Simões. Renê, a Carol fez um breve resumo da sua carreira aí. Eu espero que ela tenha falado bem. Boa noite, é um prazer ter você aqui conosco, Renê. Boa noite, Carol, muito obrigado. Realmente, Carol foi fundo, foi lá para buscar as coisas, embora tenha muita coisa, já estou nessa estrada da bola há bastante tempo, são 40 anos, e 40 anos pegando desafios, né, e conseguindo fazer com que os desafios se tornem vitória, se tornem realidade, e o Vasco é esse mais novo desafio, né? Você pega um gigante, né? E é como se a gente pudesse fazer uma comparação, você pegar uma Ferrari, né? Em que tivesse com problema no motor, que tivesse com os pneus carecas, né? Mas e com problema na suspensão. Mas não deixa de ser uma Ferrari, é uma Ferrari. Ela tem problema no motor, vamos consertar o motor, o pneu careca, vamos botar pneus novos, a suspensão está com problema, vamos corrigir a suspensão e ela vai continuar sendo a Ferrari de sempre. Isso aí é assim que eu vejo o Vasco. Eu vejo o Vasco com alguns problemas e a gente sabe da realidade, nós não estamos iludidos, né? Saímos primeiro do grupo e continuamos preocupados em resolver os problemas, continuamos preocupados em fortalecer a equipe na medida do possível, estamos correndo atrás de patrocinadores, estamos correndo atrás de coisas novas, né? A profissionalização do clube com o Cristiano, com o Gustavo no departamento jurídico agora,
um executivo excepcional. O Miguel, que chegou agora, para fazer uma coisa nova que o clube nunca teve, que é administração e projetos. É um cara brilhante e estamos trabalhando muito porque o Vasco precisa de muito trabalho, né? Muita gente fala dos vice-presidentes que estão aborrecidos. Eu mesmo, quando fui contratado, eu fui o primeiro a dizer para o Roberto que nós precisávamos de um CEO. Ele disse, René, já venho conversando. Eu digo, muito bem. E eu tenho um amigo que disse para mim assim, pô, mas tu tá louco, pô? Você ia comandar tudo e agora você vai ter um CEO que vai estar acima de você, hierarquicamente. Eu disse, amigo, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Importa é o Vasco, é o trabalho, fluir, dar bem, e não tenho dúvida. E os vice-presidentes, todos têm que entender que eles são importantes, eles são o passado, o presente do Vasco da Gama. Ninguém vai tirar a importância deles, né? A responsabilidade que eles têm, mas nesse momento o clube opta por uma gestão absolutamente profissional e a gente espera que continue assim. É isso aí, René. Como a Carol falou, você tem um longo currículo, né? Mas a gente não pode esquecer de você, como um pouco, já treinou várias seleções de base do Brasil e no ano passado estava trabalhando no São Paulo, né? Estava como diretor de categoria de base de São Paulo. Inicialmente, René, nesses últimos meses surgiram várias notícias em relação a 2 jogadores da base do Vasco. Eu queria que você falasse primeiramente sobre a situação do Mosquito, né, que segundo a imprensa, o Vasco vai adquirir 750 mil pelo fato do Atlético, né, ter, entre aspas, tirado o jogador do clube no momento que ele negociava o contrato com o clube. O Mosquito chegou a ser oferecido até para o São Paulo, no período que você estava lá. Então eu queria que você discorresse, René, sobre a situação do Thiago Mosquito e esclarecesse de vez para o nosso torcedor o que é que aconteceu e como é que o Vasco ficou na situação toda do nosso antigo atacante, né? Olha, da ontem nós tivemos uma reunião com os presidentes e executivos dos 4 clubes grandes do Rio, né? Os 4 grandes clubes do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Eu sei que o torcedor não gosta de ouvir, porque na cabeça dele o único grande é o Vasco, né? Mas está no momento da gente juntar forças, está no momento da gente estudar tudo, porque todos os clubes estão com grandes dificuldades. Fluminense está com dificuldades financeiras, Flamengo com dificuldades financeiras, Botafogo com dificuldades financeiras e o Vasco com dificuldades financeiras. Então está na hora de juntar todo mundo, porque os 4 juntos são muito fortes. Um só é fraco, né? Qualquer um dos times sozinhos são fracos. Por que eu digo isso? Digo isso porque nós perdemos o Mosquito por atrasos. Então, legalmente, o Vasco perdeu o Mosquito. Os empresários lá tiraram o Mosquito, como agora legalmente nós perdemos o Foguete, né? Estamos fazendo um esforço tremendo essa semana. Ainda conversei com o Mauro, tivemos uma conversa. Precisamos colocar algumas coisas em dia lá, temos que arrumar esse dinheiro de qualquer jeito para que os nossos jogadores estejam protegidos. Então o Mosquito legalmente saiu, nenhuma coisa ilegal. Agora, é imoral, a grandeza de outro clube, vendo que ele está passando um momento, levar o jogador. Então foi isso que quando eu estava no São Paulo, eu não aceitei, em hipótese alguma, que o Mosquito ficasse no São Paulo. Eu disse, ou fica ele ou fico eu. Se ele ficar, eu vou me embora, porque isso é imoral. E a mesma coisa, você mesmo, você escutou a minha entrevista na Rádio Jovem Pan de São Paulo, e eu dizendo, olha, em São Paulo não fez nada ilegal. Mas eu acho imoral em São Paulo aceitar o Foguete aí, e nós vamos trabalhar para que aconteça o que aconteceu com o Mosquito. Nos últimos 2 anos ele não pôde jogar, porque os clubes se juntaram e não participaram de nenhuma competição em que o Mosquito estivesse representando o Atlético Paranaense. Ele não foi convocado uma vez sequer para a seleção brasileira, e isso forçou aos empresários a negociar com o Vasco da Gama. O valor é muito baixo. O valor é muito baixo porque legalmente o Vasco perdeu o jogador naquela época e agora não teria direito nenhum de ir ao tribunal, ia perder tudo. Mas pela pressão dos clubes, esse jogador ficou incomodado, não está jogando, não está evoluindo. Os empresários vieram e nos ofereceram
esse dinheiro, e que é um dinheiro que vai nos ajudar até mesmo pagar essas dívidas que nós temos com a divisão de baixo. E o foguete nós vamos fazer o mesmo movimento com todos os clubes, para que ninguém participe de nenhuma competição em que a base do São Paulo estiver presente. Se o torneio aparecer e a base do São Paulo estiver convidada para o torneio, os clubes não vão comparecer a esse torneio, vão viabilizar o torneio. Moralmente, a gente vai fazer uma pressão, eu vou conversar com o pessoal da CBF para que esse jogador também seja convocado à seleção, até que alguém sente isso. Eu falei ao diretor de São Paulo, venha, procure o Vasco, vamos conversar, vamos fazer um acordo, o Vasco tem que ser ressarcido de alguma coisa, depois então você leva o jogador, e aí moralmente eu acho que você fica limpo. Por enquanto, não é nada legal, mas para mim é imoral. Até porque, né, René, a gente sabe que a situação do Mosquito foi uma coisa, do Foguete, que foi no início do ano, foi uma coisa que pegou o Vasco surpresa, né? O Vasco estava lá em São Paulo, foi na Copa Promissão, o Foguete é até um dos titulares do Vasco no período, né? Estava até cotado para ser o capitão do time, o outro capitão foi o lateral esquerdo, o Lohan, e ocorreu no meio da competição, o Vasco perdeu o jogador por conta da questão de atraso, que você bem frisou, e pelo menos na minha concepção, né, o jogador não ia largar uma coisa certa, né, por algo sem ter nada por trás, pelo menos na minha opinião, né? Claro. O jogador é aliciado. Quando eu falei que é imoral, é porque o Vasco tem 180 jogadores. Se fosse uma coisa comum, 180 jogadores teriam saído do Vasco. Por que eu saí? Ele foi aliciado. Alguém foi lá e disse, sai daí, meu filho, que eu vou te dar um dinheiro, o seu empresário, eu vou dar um dinheiro. E, aliás, nem foi o empresário dele. Roubaram do próprio empresário, roubaram o jogador também, o empresário tem se comunicado sempre conosco, querendo uma solução, porque ele tem um documento assinado com o jogador, e o jogador fugiu dele também, foi sequestrado dele também. Então, é imoral essa coisa. Nós estamos fazendo um esforço muito grande, nós fizemos uma reunião com o Mauro Galvão e com o Mário, e combinamos de, essa semana, colocar tudo em dia. Tem uma discussão no meio de abril, mais para o final de abril, para a Itália, e eles estavam com esse convite, eu disse, pode aceitar o convite, nós vamos nos virar e vamos arrumar o dinheiro. O Vasco precisa voltar a participar de torneios fora do país, com a sua categoria de base. O Vasco precisa, fizemos duas contratações, o Heron, que era do Ceará, mas dentro da legalidade ligamos para o Ceará, contratamos me fugiu o primeiro nome, o segundo nome dele é Lima. Fábio Lima. Fábio Lima, isso. Contratamos o Fábio Lima, do Atlético Goianiense, legalmente, conversando, fazendo tudo, e vamos reforçar a equipe do Vasco da Gama embaixo, porque a gente entende que o Vasco só vai voltar a ser aquele Vasco, né? Aquela Ferrari com pneu, motor, suspensão, tudo perfeito a hora que a base estiver bastante forte. Por isso a gente quer dar todo apoio à base, dar todo apoio ao trabalho do Mário e ao trabalho do Mauro Galvão. Realmente, né, René, essa questão do Foguete é uma coisa bastante complicada, né, por causa do Mosquito. E prova também, né, que às vezes, esse caso do Mosquito, por exemplo, mostra que às vezes não é, né, a escolha correta. Como você bem frisou, o Mosquito perdeu um ano todinho que ele poderia estar evoluindo, poderia até estar no... 2 anos. Poderia evoluir muito. Então isso foi o que eu falei com o Adalberto, que você escutou. Eu digo, Adalberto, se a gente se nós não nos unirmos, o que vai acontecer é que os empresários vão ganhar dinheiro com facilidade em cima. Porque no fundo quem ganha é o aliciador, é o cara que vai lá e alicia o jogador. É ele que vai ganhar o dinheiro, não é o jogador. Então, o prejudicado é sempre o jogador nessa história. É verdade, René. Agora eu vou passar a bola aqui para a Carol, René, que ele quer te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que está sendo recorrente aqui nas redes sociais, a gente está interagindo com o pessoal aqui na nossa fanpage Só da Vasco e na fanpage Torcedor do Vasco. É contigo, Carol. Quero sim. Então, René, uma pergunta que está aí repercutindo muito, gostaria que você explicasse para nós e para os torcedores como que funciona esse acordo entre os clubes, o que você pode dizer aí para tirar a dúvida do pessoal? Olha, foi feita uma reunião por iniciativa do Ney Franco, quando ele era diretor das categorias de base da CBF, com os 20 clubes da primeira divisão e os 20 clubes de segunda divisão
na Granja Comari. Nós éramos 40. E lá discutimos tudo isso e eu levantei essa questão da ética, de que se nós nos juntássemos, ia acabar bastante essa questão de um clube estar tirando o jogador do outro. E aí nascimento, como é que acontece? O jogador Foguete foi tirado, imediatamente o Marco Galvão colocou na rede, nós temos uma rede de correspondência, e agora já deve ter mais de 60 clubes, porque clubes de terceira divisão, clubes que nem estão na divisão do futebol brasileiro, também estão conectados. Agora mesmo o teve um jogador que foi pego também pelo São Paulo, teve um jogador também pego pelo São Paulo de forma imoral, e a rede sai para todo mundo fica se posicionando e dizendo exatamente a mesma coisa. Não vamos participar, não vamos. Eu espero que esse compromisso ético que todos assumiram não seja quebrado, porque ninguém é obrigado a fazer isso, mas isso é uma defesa. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos ter 2, 3 clubes absolutamente muito fortes e outros muito fracos. Porque todos que estão com problema de dinheiro agora vão ter esse problema de clubes que estão com dinheiro agora retirando seus jogadores. É verdade, Renê. Tanto é que o clube é o que mais investe em jogador. Até Mauro Galvão falou isso aqui no Só da Base, numa entrevista que ele concedeu no mês passado, que o clube é o que mais investe em jogador e não pode ser prejudicado por conta disso. Né? Que o jogador, quando chega lá com 10, 11 anos, quem dá todo o suporte para o jogador é o clube, né? E não pode chegar do nada, quando o jogador está praticamente formado, praticamente um profissional, o outro clube chegar e entre aspas, roubar o jogador do Vasco, né, por exemplo, assim como de outros clubes também, né, não só do Vasco. Agora, Renê. O que o Vasco precisa fazer, e os outros clubes também, é cumprir com seus compromissos. É não assumir compromissos que não possam. Eu sei que nesse momento a torcida adoraria ter contratações de altíssimo nível, né? De altíssimo nível. Eu digo para você, não vou citar o nome do jogador, mas esses dias eu estava negociando com um jogador que está num clube, isso, jogador profissional, né? O salário do jogador, eu sabia que o salário dele no clube é 120 mil. E começamos a negociar com ele, estávamos quase de um grande clube de São Paulo. De repente ele jogou 2 jogos no clube dele, e aí a proposta dele de 120 passou para 250 mil reais. Não dá para você pagar 250 mil reais a esse jogador, quando 250 mil você paga 5 meses, você paga 5 meses de toda a base do Vasco. Então é inadmissível você não estar pagando a base e ter um jogador que ganha 250 mil reais no elenco. 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores, um jogador que ganha até mais do que isso. Então, se o jogador merece ou não, se o jogador tem muita qualidade ou não, isso eu não vou discutir. Eu quero ter meu jogador, os melhores jogadores, o Vasco merece isso, a torcida merece isso. Mas quando eu vou lá e contrato o jogador, eu corro o risco de não pagar a base, como estava acontecendo. E aí nós vamos perder grandes futuros jogadores, porque nós estamos montando um time momentâneo, dando muito dinheiro para alguns. Por isso é que eu tenho dito sempre que há que se ter paciência agora. O que nós estamos fazendo é uma realidade para voltar a ser a Ferrari que eu falei para você que o Vasco deve ter. É isso aí, Renê. Agora, Renê, antes de a gente concluir aqui nosso papo, só tem mais 2 pessoas para fazer algumas perguntas. 2 perguntas. Eu vou passar a primeira bola para o Daniel Freitas, que esteve conosco, eu também tive na pré-temporada, cobrindo lá em Pinheiral, e encontrado com você lá no centro de treinamento de Avelange, o Daniel Freitas. Daniel, bate o papo com o Renê aí. Boa noite, Renê. Boa noite, Alexandre. Eu quero te perguntar sobre o projeto de captação de jogadores. 2 perguntas. Sobre o projeto de captação de jogadores, como vai funcionar, como já está sendo já feito, e dos principais resultados, dos primeiros resultados que eram e o Fábio Lima, que chegou recentemente ao Vasco. Esse ainda não é do projeto, não. Esse projeto vai ser gerenciado pelo Clóvis Alberto de Vita, que é um treinador de muita experiência, trabalhou na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados, na Colômbia, na Jamaica, trabalhou comigo muitos anos. Então ele vai ser o gerente dessa área, e nós vamos ter outras pessoas ligadas a eles, que vão viajar, vão observar os jogadores, vão fazer
relatórios sobre esses jogadores, depois nós vamos cruzar as informações de 1, 2, 3 caras que observem sem avisar um ou outro, depois nós vamos estabelecer contato com os vários pontos do Brasil e do exterior, e essas pessoas vão ficar credenciadas pelo Vasco da Gama. Se descobrir algum talento, ele, quando o talento vier assinar o seu primeiro contrato, ele ganha um pequeno percentual no passe. Isso nós já temos a escola, as escolinhas credenciadas do Vasco, né? Um trabalho muito bem feito e que me foi apresentado, se não me engano, agora, salvo eu esteja errado, acho que é a Rita, que faz esse trabalho muito bem feito, e pelo Brasil todo já temos muitas escolas, queremos ter mais escolas, e aí eu dei até a ideia para ela, né? Já tem 8 jogadores no Vasco que foram descobertos por essas escolas. Então, a hora que esse menino assinar o seu primeiro contrato profissional, essa escola franqueada, ela recebe um pequeno percentual do passe do jogador, para que a gente estimule aos donos das escolas franqueadas a procurar jogadores para o Vasco da Gama. E aí nós interagimos. Vai ser um projeto absolutamente amplo. O que acontece, o Daniel, que as pessoas sabiam, que antigamente era muito fácil você observar os jogadores. Nós tínhamos campos em todos os lugares, né? Mas só que os campos foram terminando, né? Foram terminando. Então agora você tem que ter um processo de captação muito grande. Já não é todo garoto que joga bola, ele fica atrás de um computador, né? Então, as opções por lutas estão aí, né? O voleibol é uma opção também. Então, tem várias opções. Então, você tem que começar a criar movimentos e ferramentas para que você possa ir até o jogador e trazê-lo para cá. Ele já não veio com tanta facilidade como antigamente. Agora, Renê, só para concluir a pergunta, Daniel, você já conhecia, né, o Heron e o Fábio Lima? Inclusive o Fábio Lima esteve no São Paulo no período que você estava lá, né? O Fábio Lima, ele foi para o São Paulo, foi uma indicação de um treinador que tinha trabalhado no São Paulo, que estava trabalhando no Atlético Goianiense, e me indicou esse jogador. Nós contratamos, ele foi muito bem no São Paulo, ele era na Copinha, os 3 primeiros jogos ele foi artilheiro, e houve alguma coisa lá, não sei se porque a indicação foi minha, não sei dizer, o São Paulo acabou não exercendo o direito à opção que tinha de comprar o jogador do Atlético Goianiense. Eu, quando soube que ele estava de retorno ao Atlético Goianiense, eu rapidamente fui atrás. O Heron foi uma indicação de um observador que também fez trabalhos para o São Paulo, lá no Nordeste, que me ligou e disse que tinha esse jogador. Eu liguei para o Ceará e disse, olha, estamos indicando um jogador que é de vocês. O jogador está livre? Não, lamentavelmente, nós não renovamos o contrato dele, perdemos o prazo, e eles agora não querem renovar. Eu disse, bom, então o Vasco está livre para contratar o jogador? O Vasco está livre para contratar o jogador, contratamos o jogador. Agora, Renê, inclusive, né, em relação ao Heron e o Fábio Lima, eu tive a oportunidade de conversar com eles antes de até fazer a primeira entrevista com eles, foi uma honra para mim. E eles falaram que o que foi fator fundamental foi o projeto apresentado por você, né? Porque tanto o Heron como também o Fábio Lima, eles tinham proposta do Corinthians, né? Que hoje está bem mais estruturado que o Vasco, como reconhecer, né? Em termos de categoria de base, em termos de time profissional. Não tem nem como comparar o Corinthians hoje em termos de profissionalização com o Vasco. Com todo respeito também, a torcida vascaína fica chateada, né? E eles falaram que o projeto apresentado por você, pelo Mauro Galvão, por todo mundo que está formando essa comissão da base, foi fundamental para o acerto. Como é que você recebe isso, Renê? Eu fico satisfeito, o Vasco está começando, já teve jogadores no profissional também. O Pedro Quentes tinha uma proposta muito boa e queriam comprar o passe dele. Vitória da Bahia queria comprar o passe dele junto ao Cruzeiro, o que seria, financeiramente, seria excelente para ele, né? Mas o Pedro Quentes optou em vir para o Vasco, né? Ele entendeu que o projeto do Vasco agora é um projeto que, embora ele vá sofrer um pouquinho no início, mas é uma perspectiva muito maior. Ainda ontem eu estava com empresários e tem um jogador que eles estavam oferecendo, esse para a equipe profissional, e esse jogador estava quase, né, ou está quase negociado com 2 clubes do Sul,
mas eles entendem que o Vasco da Gama é muito mais poderoso se esse menino colocar, é um jovem de 21 anos, se ele colocar a camisa. E nós estamos tentando ver a forma com que a gente possa trazer esse menino. Se a gente arrumar um patrocinador, devemos trazer esse jogador, mas por opção deles, né? Porque já estavam contactados por clubes do Sul e optaram em vir para o Vasco. Se o Vasco tiver como arrumar um patrocinador, ele prefere vir para o Vasco da Gama. A gente fica contente, porque, como eu te disse, o Vasco continua sendo uma Ferrari, né? Então, agora, como eu te disse, vamos consertar o motor, desempenar aí o chassi, vamos cuidar dos pneus, colocar pneus novos e continuar sendo a Ferrari. O Vasco é muito grande, é muito poderoso, então esse respeito tem que haver sempre. Agora, Renê, a gente já está tomando muito teu tempo, acho que quando a gente sempre tem a oportunidade de ter aqui no programa Só da Base um cara como você, né, com todo respeito, que tem um conhecimento amplo nas categorias de base. Vou passar aqui a bola para o meu companheiro Thiago Alves, ele fala diretamente do Ceará. Só isso prova, né, Renê, como é a grandeza do Vasco, tendo aqui torcedores de todos, comentaristas de todo o Brasil falando sobre o Vasco. Vai contigo, Thiago, faz a pergunta para o nosso grande Renê Simões. Boa noite, Grande. Boa noite, torcedores vascaínos. Boa noite, Thiago. Boa noite. Renê, eu tive a oportunidade de fazer entrevista. Aliás, antes de falar sobre essa pergunta, eu também concordo plenamente com suas palavras, principalmente o São Paulo, aquela equipe mesmo que começou a boicotar as categorias de base, os campeonatos da categoria de base realizados pela CBF, graças àquele caso lá do Oscar. Então, eu acho que o São Paulo também não teve cavaleirismo suficiente com o Vasco, como ele também se sentiu lesado na situação do Internacional com o Oscar. Então, esse aí é meu ponto de vista como torcedor e também como amante do futebol. Desde que a gente fez a entrevista com você, já no seu início, na sua caminhada no Vasco, você disse que tinha alguns problemas, tinha algumas coisas que precisavam ser feitas, algumas mudanças na categoria de base e em outros setores do clube. E nesse período que você está no Vasco, já deu para fazer algumas mudanças? Já tem algo que o torcedor vascaíno possa dizer que sentiu que teve mudanças? O que você pode mostrar que já ocorreu de diferente no Vasco, que antes estava acontecendo e que agora já foi mudado nesse pouco tempo que você já está no Vasco? Eu acho que não tem nada que você possa dizer que mudou assim radicalmente. Né? Eu acho que o pensamento e a intenção de fazer o clube absolutamente profissional, isso é o que a gente pode mais sentir que já mudou no clube, né? Todo mundo sabe que agora as coisas vão funcionar de forma diferente. Eu vou citar só um detalhe para você, teriam muitos para citar, mas são coisas muito pequenas que não convém. Nós temos agora um diretor de planejamento e administração. Eu vou dizer para você que eu vou levar pelo menos uns 15 dias para responder um relatório que ele colocou para mim. Depois que ele tiver de posse desse relatório, eu vou dizer para você que com toda segurança, nós vamos ter funcionários no departamento de futebol que realmente produzam. Porque esse departamento dele exige com que você tenha tudo muito planejado e que todos do departamento sejam muito competentes. Porque se não for, o Vasco não vai gastar dinheiro com pessoas que não sejam competentes, com pessoas que foram somente indicadas por alguém para estar lá e recebendo o seu salário. Isso vai acabar no Vasco. O Vasco vai ter um número de profissionais absolutamente necessários. Nenhum funcionário a mais que não seja necessário. Não é possível você ter, às vezes, em algum departamento, como você tem nos órgãos públicos, né? Que às vezes não tem cadeiras para todos sentarem, né? Se tiverem todos os funcionários daquele departamento, nem todo mundo vai ficar sentado, porque não tem cadeira, porque é tanta gente contratada. Então, esse departamento vem para fazer exatamente com que o Vasco seja enxuto no número de pessoas e absolutamente competente e eficiente. Professor Renê Simões, boa noite. Aqui quem fala é o professor Temi Buarque. Eu sou coordenador dos Gandula do Vasco, já fui treinador de futebol. E boa noite para você. Acompanho a sua carreira há muito tempo.
como treinador, como supervisor, sei muito bem que o Vasco fez muito bem em contratá-lo. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte. Em dezembro, quando o Vasco contratou a sua pessoa, eu falei para todos aqui na rádio que o professor René Simões estava encontrando um armário com as roupas todas arrumadas. Ele começou a dobrar essas roupas, colocar as roupas nos seus devidos lugares. Essas roupas que eu falo são jogadores. Aquelas roupas que iria criar problema com as outras roupas, você foi colocando de lado e procurando a encaminhá-la para o dono que seria possível. Então, esse armário já está sendo arrumado, a gente está vendo a casa já direitinha, o armário, as gavetas, tudo já ajeitado. Eu te faço uma pergunta. Qual a visão que você, como professor, como ex-treinador, tem atualmente do Clube de Regata Vasco da Gama? O que você, quando entrou, viu um clube de uma maneira e agora está vendo de outra? Qual a sua concepção, sua opinião, a sua análise sobre o atual Clube de Regata Vasco da Gama? Deni, prazer estar falando contigo. Eu acho que você faz um trabalho muito legal com os gandulas, e as pessoas às vezes não entendem a função do gandula, né? E é absolutamente importante o trabalho que você faz para que as coisas fluam de forma absolutamente dentro da regra, né? Eu acho que isso tem que acabar no futebol, e parabéns para você. Às vezes os gandulas do Vasco trabalhando absoluta correção Vasco da Gama. Parabenizo você por causa disso. Eu não sou partidário de que a gente tente ganhar o jogo fora de campo. O jogo tem que ser ganho lá dentro com competência, o jogo tem que ser ganho na administração com competência. Olha, Deni, primeiro eu acho que o grupo do Vasco está muito harmonizado, os jogadores se dão muito bem, estão muito unidos, é um grupo bom de se trabalhar. Você quer contratar mais jogadores? Não tenha dúvida, um time grande, um time da grandeza do Vasco da Gama não pode nunca estar contente só com o que tem. Ele sempre tem que estar querendo o melhor, sempre o melhor. A gente tem que procurar o melhor em todos os momentos, e é isso que nós vamos fazer. Agora, as coisas tinham que ser arrumadas no Vasco. Eu vou dar um exemplo aqui absolutamente pequeno, como eu falei para o rapaz do Ceará, que eu lamentavelmente lembro o nome dele, o som estava muito ruim. Thiago Alves. Thiago Alves. Eu vou dizer o seguinte, muitas coisas mudaram. Eu vou dar um dado simples para você ver como a gente pode economizar, e um pouquinho, vai sendo mais um pouquinho, daqui a pouco você está tudo certo. A nossa nutricionista me chamou e disse assim, professor, nós demos uma reduzida no dia do jogo, o número de lanches absolutamente incrível. Eu disse, é mesmo? Por quê? Eu disse, olha, nós servíamos 120 lanches depois dos jogos. 120 lanches depois dos jogos. E a maioria dos jogadores não comia. Era tanta gente no vestiário que o jogador nem ia perto do lanche onde ele era servido, porque ele queria ir logo embora. Hoje são servidos 40 lanches no vestiário do Vasco da Gama. Então, olha a economia. Mas isso é bobagem quando você fala de milhões. Mas se você economizar no sanduíche, se você economizar na imagem, no transporte, esses dias o Mário me falou que ele está economizando R$90 mil. R$90 mil ele está economizando com o transporte lá na base, por um sistema que ele montou lá em Itaguaí. Então você veja bem, 90 mil dali do transporte, o que era de gasolina também, os dias parados do ônibus, mais o sanduíche, mais o material, mais a água, mais a luz. Esses dias eu paguei, quando saí, eu fui o último a sair do Vasco da Gama, todas as luzes do meu andar estavam acesas. Todas. E iam ficar até o dia seguinte. Eu fui sala por sala apagando as luzes. E estou pedindo a todo mundo que observe isso. Quanto é que nós vamos economizar de luz no final do mês? R$1.000? Tá bom. Se eu economizar R$1.000, é ótimo. Já vou poder pagar um jogador da base. Então,
São essas coisas pequenas que vão se somando, e quando você olha num gigante como o do Vasco da Gama, se cada setor você economizar 5, 10 mil reais, e se você tiver 20 setores lá, são 100 mil reais no mês. Então é uma bela economia de 1.200.000 ao ano. Então nós estamos falando de dinheiro, de coisa prática, fora das outras coisas que são subjetivas, né? De pessoas que, várias pessoas dando ordem ao mesmo tempo, a gente está organizando isso também, várias pessoas tentando resolver problemas ao mesmo tempo, criando confusão com linhas diferentes e não se resolve os problemas. Então, organizando é o princípio de tudo, é o que a gente tem feito no Vasco. Professor René Simões, o professor Temir ainda falando. Eu, primeiramente, agradecer o que o senhor falou do meu trabalho. Eu estive no Vasco desde 1978, desde que o Roberto Dinamite era jogador, que eu coordeno os gandulas. Agora, eu quero fazer um convite. A equipe só da Vasco vai fazer uma confraternização no dia 16, véspera do jogo, no dia 17, contra o Volta Redonda. Fazer um convite para que o senhor compareça, depois lá no Vasco ele daria o endereço direitinho para essa confraternização, um churrasco, um futebol, e seria um prazer o senhor estar presente junto com o pessoal da Soda Vasco, da equipe do Márcio Santos. Olha, o churrasco não me seduz muito, não. Pode dizer isso, professor, não me seduz, não. Mas o futebol, você pode ter certeza que esse me seduz. Eu sou muito fominha em jogar, sempre que posso estou jogando. Vamos ver, é véspera de jogo, é sempre um dia um pouquinho mais complicado, né? É muita coisa que você tem que fazer, mas me deu o endereço, me deu o dia, vamos tentar arrumar um horário, vai ser um prazer estar com vocês. Tá bom, eu vou estar lá no Vasco, aí a gente conversa. Muito obrigado. Renê, fazemos uma pergunta aqui para você. Bom, gostaria de saber como que você avalia aí a situação dos garotos que subiram da base, no caso Marlone, Romário, o Jason, o Luan, o John Clay, Guilherme. Aliás, o Guilherme também, que está aí para renovar ou não está. Como que você diz da situação deles, se você pode dizer alguma coisa para a gente? E no caso da situação mesmo dos meninos que subiram, o que você tem a dizer? Nós tivemos já a primeira conversa com o pai do Guilherme, e ele ficou de retornar, e no dia que conversamos com ele ficou muito satisfeito e disse que estava tudo certo. Eu disse, não, eu não quero que faça assim, eu quero que você vá para casa, pense tudo que nós falamos, o projeto que nós queremos, o projeto que nós queremos fazer para a carreira do seu filho. Se você ficar contente, volte aqui e vamos assinar o contrato. Está marcado, o Renato me disse que estava esperando alguma coisa, o Renato é o agente dele, para que a gente assinasse a renovação do Guilherme. Acho que vai ficar tudo bem. Um momento, e esses dias eu pude falar com o empresário me procurou e dizendo que o Vasco tinha que botar os garotos para jogar, esse era o momento. Eu discordo. Eu acho que o momento de botar garoto para jogar é quando a equipe está muito bem, muito confiante, está tudo correndo bem, o resultado, você chuta a bola aí até a bandeirinha de córner, mas aí ela bate no calcanhar do seu jogador e entra no gol do adversário, né? O adversário faz gol contra, você ganha com um pênalti aos 48, quando tudo está correndo assim, opa, aproveita, bota dois garotos ali que eles vão embora. O time leva agora, num momento como esse, um momento em que você está trocando todas as peças, em que o clube passa por muitas dificuldades, você botar os garotos e dizer para eles assim, resolvam o problema, você pode ter certeza que você vai queimá-los. Então eu acho que o Ricardo, com toda a sabedoria dele, né, com toda a experiência dele, ele está utilizando isso com muito cuidado, com muito critério. Provavelmente alguns deles terão que dar uma saidinha para voltar, como foi o Wellington Nem. O Wellington Nem deu a saída quando voltou absolutamente maduro, né? Então eu provavelmente deva acontecer com alguns desses jogadores de dar uma saída, vão lá, jogam, enfrentam uma dificuldade, depois voltam aqui já mais madura, aí prontos para estar no time do Vasco. Essa fase de transição é uma fase que tem que ter muita inteligência. E o Ricardo sabe fazer isso com muita maestria. René, e também vale a pena a gente lembrar que
depois desse desmanche que o Vasco acabou sofrendo no final do ano passado e início desse ano, os meninos da base tiveram bastante oportunidade também, né? Os que subiram, porque, querendo ou não, eles apareceram mais, porque toda a força que estava no Vasco acabou vindo para somar, né? É verdade, e isso fez com que a gente tenha pedido o tempo todo. Tem vários clubes interessados nesses jogadores, o tempo todo pedindo por empréstimo, querendo disputar os campeonatos estaduais, campeonatos da Série B. Isso é uma repercussão muito boa com os meninos, e eu acho que o caminho, estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, e o torcedor vascaíno pode ter certeza que o Ricardo, junto com o Gaúcho, vão saber fazer essa transição com muita calma, com muita tranquilidade, para que não queime nenhum dos garotos. Ô, Renê, o Daniel aqui está falando de novo, Renê. Eu quero te perguntar sobre o rodízio que você está propondo fazer entre os meninos juniores, uma adaptação no profissional, como agora o Iago está aparecendo depois que sabe Marquinhos, assim vai, para o Guilherme, Marlon, depois chegam outros meninos aí, o Henrique também. Onde se pretende fazer esse rodízio entre juniores e profissional? A ideia é você trabalhar com poucos jogadores, né? Se você quiser um exemplo, o Barcelona trabalha com 22 jogadores na equipe profissional e mais 22 jogadores na equipe B. Você não precisa mais do que isso, entendeu? Porque quando trabalha, como o Vasco no passado, em um determinado momento teve 40 jogadores na equipe profissional. Então você veja bem, você vai para um jogo com 18 jogadores, você deixa 22 jogadores fora da lista. São 22 jogadores insatisfeitos. Quando você volta, o treinador ele tem que estar trabalhando com esses 22 jogadores para que esses 22 jogadores se sintam dentro do contexto, né? Dentro do grupo. Então, é difícil trabalhar isso, né? Depois, quando você quer individualizar um treinamento, como é que você faz? Com 40, você tem quase 4 jogadores por cada posição. Então, como é que você faz para treinar uma defesa, né? Se você tem 8 jogadores ali na defesa, se você faz um trabalho individualizado, vai ficar gente chutando, tendo contato com a bola muito pequeno. Então, quanto menos jogadores. Então, a ideia é que a gente tenha 22 jogadores do profissional e os outros 11 jogadores, para completar 33, sejam da base, né, enquanto a gente não cria o time B. Depois que a gente criar o time B, aí a gente vai ter a tranquilidade de 22 e 22. Renê, primeiramente boa noite, aqui é o Lucas Bolzan, sou comentarista aqui também, sou de Brasília, né? E, assim, eu queria fazer uma pergunta, na gestão anterior do Vasco, em gestões anteriores, um dos principais pontos relacionados à base foi a venda de jogadores que subiram rapidamente para o time profissional, né? E não foram tão valorizados no clube antes de serem vendidos, né? Eles foram vendidos bastante, sempre antes de serem utilizados no clube profissional do jeito que realmente devem ser utilizados. Nessa sua gestão aqui dentro do Vasco, você adotará uma filosofia de blindagem de jogadores da base para que eles possam utilizarem o Vasco quando subirem para o profissional de um modo com mais tempo de trabalho para depois eles serem vendidos e valorizados com preço maior? Você aí tem que saber qual é a linha de conduta do clube, né? A linha de conduta que a gente quer nessa gestão profissional é de que a categoria de base não seja uma categoria que venda jogadores, mas que forneça jogadores para a equipe de cima. Essa é a linha de trabalho nossa. Agora, a gente não pode falar das situações passadas, porque não estava lá dentro. Você não sabe, às vezes, a necessidade que se tem, às vezes, de vender um jogador para pagar a folha de salário. Então, eu não sei em que circunstância se deu isso. A gente vai tentar evitar ao máximo isso, né? A gente vai tentar, nesse momento, talvez com alguma dificuldade, mas num segundo momento, já com um patrocinador master na camisa do forte, patrocinador de manga, patrocinador de short, vendas de produtos,
né, fundos de investimento, associados a banco que faça cartões de crédito com a marca Vasco da Gama, né? Então, tem uma série de coisas de ações que você pode fazer que vão resultar em entrada de receita para o clube. A partir do momento que você tem tudo em dia, você não tem nenhuma necessidade de estar vendendo um jogador novo. Tem que fazer com que aquele jogador seja um potencial, né, um manancial para a sua equipe profissional. Essa é a linha filosófica que a gente quer adotar. E assim, Pode falar, Bruno, fala aí, conclui. e assim, eu queria só pegar um pouco de caminho, né, em relação ao que você Alô? falou. Oi, Renê, Alô? tá ouvindo? Renê, tá ouvindo? Tivemos um pequeno problema aí com o contato com o Renê Simões, mas de qualquer forma, o Renê já esclareceu vários pontos aqui para nós aqui no programa Só da Base. Tá ouvindo, Renê? Acho que não está ouvindo, acho que caiu aquela chamada, mas de qualquer forma, como eu já falei aqui, o Renê já esclareceu vários pontos aqui ao programa Só da Base, não só em relação ao time profissional, mas também em relação a, principalmente, as categorias de base. E ele tinha um compromisso, até ficou, passou do horário aqui conversando conosco, né? Falou um pouquinho sobre a situação do Foguete, do Mosquito, jogadores, segundo o Renê, o Foguete, o São Paulo agiu de uma forma imoral, né? O jogador não tinha mais vínculo com o Vasco, mas os clubes tinham acertado não contratar jogadores de outros clubes que saem em situação de litígio. Foi muito boa a participação do Renê Simões aqui hoje. Daqui a pouco, na sequência, a gente pode ter outro convidado aqui conosco, que tinha agendado uma entrevista com o nosso grande capitão da América, Mauro Galvão. Vamos ver se ele nos atende agora para bater um papo aqui também conosco. Vamos para o intervalo aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o Só da Base. Volta na Nação Vascaína com o programa Só da Base. Tivemos um pequeno problema de contato com o Renê Simões aqui, a ligação dele caiu, mas está tudo restabelecido. Vamos nos despedir do nosso grande diretor executivo. Renê Simões, muito obrigado pela participação aqui no Só da Base, sua estreia, espero que seja a primeira participação de muitos. Na sequência, a gente vai entrevistar o teu companheiro de trabalho, Mauro Galvão, também, que foi um grande jogador, marcou a época no Vasco, que vai debater também sobre essas questões mais ligadas às categorias de forma mais geral, né, tipo juniores, juvenis, enfim. E, Renê, só para encerrar mesmo a tua participação, porque está tendo muita gente fazendo pergunta aqui no nosso Facebook, só para esclarecer mesmo. Em relação a dois casos, em relação ao Matheus Índio, tem alguma possibilidade de deixar o Vasco, Renê? Que? Matheus Índio, meio campo dos juniores. Não, o jogador não vai deixar. Ele foi ao Arsenal agora, mas isso é uma estratégia do clube, de pegar jogadores do Arsenal, pegar jogadores, levar o pai, a mãe para conhecer. Não, ele não vai sair do clube, não. E outra coisa também, que foi uma notícia que surgiu hoje, aí já em relação ao time profissional, que o Éder Luiz poderia estar indo para o Palmeiras. Você confirma ou não essa informação, Renê? Essa é a segunda pessoa que me pergunta sobre isso. O interesse do Palmeiras era um interesse que aconteceu no início do ano. No início do ano falaram conosco que tinha interesse no Éder Luiz, assim como o Atlético Mineiro também tinha interesse no Éder Luiz, mas devido à dificuldade que se tinha, né? Isso tudo acabou e agora Felipe Bastos e Éder Luiz estão integrados ao elenco. Vamos pensar na Taça Guanabara e a taça começa agora. Tudo que se foi feito até agora foi bom, foi importante, mas o importante é sábado agora, então vamos concentrar todas as forças nesses dois jogos, na semifinal e na final. Quero desejar uma boa entrevista para o Mauro vai fazendo um trabalho ótimo, a gente estamos sempre juntos, nos reunindo a cada 15 dias, pelo menos temos uma reunião, ele, o Clóvis Alberto de Oliveira e o Mário Rigota, e eu acho que a base do Vasco vai revelar muitos bons jogadores com o trabalho deles. É isso aí, Renê, a gente te agradece pela entrevista, mais uma vez pede desculpa pelo prolongamento da mesa, porque a gente sabe que no decorrer da conversa vai surgindo várias perguntas, né, da pessoa aqui da mesa. Teve para esclarecer, esclareceu várias coisas, principalmente em relação ao Mosquito e o Foguete.
também em relação a esse trabalho que você vai ser implantado no Vasco, questão de captação de jogadores. A gente agradece, a gente deixa aqui para você passar para todo o grupo do Vasco, todo o elenco. Boa sorte no jogo do próximo sábado frente ao Fluminense. E pode ter certeza que a torcida vascaína vai marcar a presença no Engenhão e vai apoiar o Vasco do primeiro ao último minuto, acreditando sempre na nossa classificação. Obrigado, Renê, boa noite para você. E eu queria deixar essa mensagem final para o torcida vascaína. Tá bom, um abraço a todos, que a gente faça do Engenhão a nossa casa no sábado. Nós estamos trabalhando muito forte, já falei com todos os clubes ontem, de que a gente quer o Campeonato Brasileiro jogar os clássicos dentro de casa. Não é possível o Vasco fazer 6 jogos, né? Porque o Engenhão é a casa do Fluminense agora, é a casa do Flamengo, é a casa do Botafogo. Nós queremos jogar em casa. Hoje o Corpo do Bombeiro tem que fazer uma vistoria e vamos conversar com o pessoal do JEP também, para ver se dessa possibilidade. Com a Polícia Civil já conversamos, já tivemos a primeira conversa com a CBF, com o pessoal da Federação do Rio de Janeiro, de futebol do Rio de Janeiro, com a Rede Globo também, fizemos uma conversa com eles, empenhados. Agora, isso vai depender muito do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, para que a gente tenha êxito em ter os clássicos em São Januário. É o sonho da torcida e é a coisa correta, né? É impossível a gente fazer, por exemplo, com o Botafogo, você jogar os 2 jogos no geral. Né? A hora que o Maracanã estiver de volta, está tudo resolvido, mas enquanto não tiver, nós temos que brigar e vamos continuar brigando pelos clássicos em São Januário. E a gente também, se a gente puder aqui no Só da Vasco ajudar nessa campanha, ou seja, que a gente vai ajudar também, Renê. Mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima, Renê. Tá bom, um abraço para todos aí. Uma boa noite. Boa noite. Então, Carol Rezende, como é que foi? O que, é que você achou, Carol, dessa entrevista aqui com o Renê no programa Só da Base? Sensacional, né, Carol? Poxa, gente, bom demais, né? Aposto aí que muitos dos torcedores, se não todos, os torcedores do Vasco tiraram suas dúvidas, ficaram aí com a cabeça um pouco mais tranquila pelo nosso clássico que está vindo, vendo a tranquilidade com que o Renê está carregando, né, o nosso time, com a qualidade com que ele está fazendo subir o time. E, gente, é isso mesmo. Nós estávamos precisando mais do que nunca alguém para colocar os pés no chão. E a gente percebe na palavra do Renê que ele tem esse poder, né? Então é isso mesmo, Greg. Chama o intervalo aí, porque tem muito mais por hoje. É isso aí, galera. Vamos com um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um novo entrevistado. Isso é lógico, se o Mauro Galvão nos atender para debater aqui conosco. Programa Só da Base. Apresentação, Carlos Gregório. Estamos de volta na Nação Vascaína aqui no dia 27 de fevereiro, na quarta-feira, aqui no nosso programa Só da Base. Hoje entrevistamos o primeiro bloco aqui, um bloco muito longo, né? Quase 1 hora de entrevista com o nosso diretor executivo da equipe profissional, o Renê Simões, falar um pouquinho sobre sua experiência, categoria de base, esclarecer para a torcida vascaína a situação de alguns jogadores que deixaram nosso clube recentemente, né? Caso aqui do lateral direito Foguete, que acertou com o São Paulo no último mês, e o Thiago Mosquito, né? Que está desde ano passado no Atlético Paranaense. Recentemente o Vasco teve o direito de receber uma quantia por conta da saída desse jogador. E a gente vai debater aqui na mesa sobre essa entrevista com o Renê Simões. E para iniciar esse debate, eu passo a bola aqui para a minha companheira Carol Rezende. Carol, primeiramente, antes de você iniciar o debate com o pessoal, Carol, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua estreia aqui no programa Só da Base, como é que você recebe essa oportunidade aqui no programa, e falasse um pouquinho, se apresentasse, né, para o nosso ouvinte, já que você praticamente entrou já nem se apresentou para ninguém praticamente, né, Carol? Pois é, Greg. Pois então, eu nem pude falar muito, né, até porque a gente estava com o Renê na linha, mas assim que é bom já entrar falando logo, já entrar perguntando logo de cara. Mas então, gostaria de agradecer muito, né, a você por estar me dando essa oportunidade de estar te acompanhando aqui nos programas da base. Gostaria de agradecer também ao Márcio, por também ter me dado essa oportunidade de estar em mais um programa aqui com vocês. A todo mundo da mesa que ajuda a somar nos comentários. E também, por último e não menos importante, para os nossos ouvintes, né, que nos acompanham, que nos dão audiência, que estão sempre interagindo nas fanpages,
nas redes sociais, dando as ideias, dando os comentários, dando as suas perguntas também. E logo de cara, estrear com o René Simões é uma responsa muito grande, né, Greg? A gente logo já entra aí, um coração na mão, um louco para fazer milhões de perguntas, tirar todas as dúvidas. E isso é muito bom. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de todo mundo, por estar confiando no meu trabalho que eu estou iniciando agora. Espero realmente crescer bastante aqui, aprender bastante, cada dia ser melhor, quem sabe até continuar te ajudar a conduzir os programas, porque eu gosto muito, não só de comentar, mas como também de conduzir. E quando se trata de Vasco, tudo se torna ainda melhor, né, Greg? Então, Greg, você vai pegar ou eu já posso seguir aqui mesmo? Então, Carol, primeiramente, se você iniciar o debate com os nossos companheiros aqui de mesa, né, Tiago, Temi, Bolzan, Daniel Freitas, eu pedi pro Dauro mandar uns aplausos aqui para a estreante Carol Rezende, Sol da Base. Seja bem-vinda, Carol, você vai agregar bastante qualidade e comentários e apresentação também aqui ao nosso programa. Vai, Dauro. Bom que dessa vez o Dari não me deixou no vácuo, né, gente? Faz parte. Carol, segue aí com o pessoal esse debate em relação à entrevista com o René Simões, que a gente vai tentar fazer o contato aqui com o nosso próximo entrevistado, caso eu não possa falar hoje, que é o nosso grande coordenador das categorias de base, Mauro Galvão. Ele falará na próxima semana, sem dúvida, porque o Galvão é um cara que tem vive passagem aqui no Sol da Base. Isso. Vamos lá, então. Enquanto o Greg está ausente, vamos seguir aqui, gente. Bom, a minha opinião, eu já disse aqui um pouquinho do que eu achei, né? E eu quero logo pedir de cara a opinião do César, o que ele pode dizer sobre a entrevista de hoje, que por sinal foi maravilhosa, né? Todo mundo deu muito bem, conseguimos fazer as perguntas que a gente queria, a ligação estava ótima, ele respondeu super bem. Aliás, ele estava de muito bom humor. Gostaria de agradecer muito ao René Simões por ter dado a oportunidade pra gente, né? Ter tirado um tempo para poder ajudar a nossa rádio. E diz aí, Cezão, o que você achou da entrevista? Você tem algum pró, algum contra? O que você diz aí pra gente? Opa, não, então peraí, César não, vamos lá. Então vou pedir aí o Thiago Alves. O César não vai poder falar conosco, vamos pedir aí a opinião do Thiago Alves. Boa noite, bem-vinda, Carol. Temos muitos pontos que a gente... A voz do Nordeste. Obrigado, Sonoplast. Obrigado, amizade. Obrigado. Mas podemos pegar muitas coisas que o René Simões falou nessa entrevista espetacular, uma entrevista exclusiva, uma entrevista esclarecedora e que vai dar o que falar pelo simples fato que ele falou de muitas coisas que estão acontecendo. Questão da possível saída do Éder, falou sobre o mosquito, falou sobre o foguete, falou sobre os clássicos sobre a estrutura do clube, sobre o sistema financeiro do clube, quer dizer, foram muitas as coisas que o René Simões falou. Então são coisas que a gente pode passar horas e horas e horas falando sobre as declarações dele, que vão repercutir bastante, já que todos os vascaínos estavam acompanhando, que todos os vascaínos estavam na expectativa de ouvir uma entrevista tão esclarecedora, onde o torcedor vascaíno, o torcedor mesmo, puramente vascaíno, como somos nós, fazemos perguntas relacionadas às coisas fundamentais que o torcedor vascaíno deseja saber. Então, o que eu posso falar sobre a entrevista do René Simões é que foi bastante esclarecedora, foi uma hora de que a gente pôde ouvir coisas que a gente precisava saber, questão foguete, que é algo que vem mexendo muito no clube, questão mosquito, que também foi uma coisa que já foi resolvida, e também coloco mais a questão financeira, que a gente está vendo que o René Simões, ele manteve a palavra, está mantendo a palavra da redução de custos do clube. Então, ele, quando a gente teve a oportunidade no seu começo, eu até que tive a oportunidade de participar da entrevista juntamente com o Greg, eu não me lembro os outros que estavam presentes, me perdoe, mas a gente pôde fazer algumas perguntas. E nessas perguntas eu falei sobre a questão financeira do clube. E ele falou para mim, e eu tive essa resposta, de que as coisas no Vasco seriam diferentes a partir desse momento, já que o Vasco ia contratar jogadores na situação que pudesse pagá-los. O Vasco ia manter esses jogadores na forma possível dentro do clube. Então, não pagar salários astronômicos, salários absurdos, onde o clube não conseguiria pagar e que essas dívidas ficariam se alastrando durante anos e anos. Que a gente sabe que é um real momento do Vasco. O
dívidas dos anos 90, dos anos 2000, exemplo, o caso do Romário, que ontem mesmo a gente estava falando isso, que é uma dívida de anos atrás. Então, são dívidas que, se a gente fizer hoje, amanhã esses jogadores vão cobrar. Então, o Vasco hoje sofre muito dessas dívidas do passado. E você pensar no planejamento estratégico de pagar as dívidas e também saber o importante de que hoje em dia precisa se pagar os salários em dia para que essas dívidas não fiquem para o futuro, é fundamental. Então, a gente vê e cada vez mais fica satisfeito de saber que existe uma pessoa dentro do clube, mantendo a palavra dela, e também tendo o respeito e a consideração pelo torcedor, e sempre está dando satisfação pelo que ele está fazendo dentro do clube. Então, René Simões, até a gente é suspeito de falar, pelas boas atitudes dele, que a gente vê que ele tem uma postura muito esclarecedora para o torcedor, onde ele abre espaço, o tempo dele para vir aqui falar conosco, para ouvir os vascaínos, para ouvir o torcedor perguntando sobre o seu clube. Então, eu fiquei muito satisfeito e espero que essa estruturação financeira que o Vasco precisa fazer urgentemente, que ele até comparou a Ferrari, que aos poucos a gente precisa reformando essa Ferrari que está com algumas avarias, que aos poucos vão ser refeitos. Então, tudo isso é bom, é satisfatório para o torcedor e fica bastante feliz, porque a gente está vendo que o trabalho está sendo feito, que a gente sabe que é um trabalho que não vai ser resolvido de um dia para a noite. O torcedor vascaíno ele precisa compreender que o trabalho precisa ser sério. Lógico que a gente tem algumas críticas, a gente tem algumas dúvidas, a gente tem algumas opiniões contrárias, aí que a gente também não pode deixar de falar e de dar ênfase, é que o trabalho deve ser feito, e que isso não vai ser feito de um dia para a noite. É um trabalho que é um processo um pouco longo. O Vasco tem muitas dívidas, o Vasco tem muitas coisas que precisam ser feitas. Então, essas coisas precisam ser feitas durante um tempo, questão de meses, até mesmo de anos. Então, temos que ter calma, temos que ter paciência, que esperamos que o projeto, que tudo que ele colocou em prática, continue. Claro, Thiago, concordo plenamente. E vale a pena lembrar também que nós percebemos ali que ele destacou nos pontos pequenos do Vasco, né? Você viu ele dizendo que quando ele chegou tinham tantas dívidas e hoje ele já conseguiu quitar, acho que, se eu estiver errada, vocês me corrijam, 90 mil, né, reais de coisas que estavam sobrando realmente e que ele conseguiu enxergar, ele e a equipe, depois com que ele entrou, ele conseguiu enxergar coisas que se a gente for ver num conjunto, vai ajudar financeiramente o Vasco, realmente, né? Que é de pequeno em pequeno que a gente vê. Então, eu também concordo com a sua ideia de que ele tem que mostrar as caras, tem que ir nas rádios, tem que dar a opinião dele, para a gente se sentir um pouco mais perto do clube, né? Mas, então, agora eu vou te chamar uma opinião um tanto quanto experiente aqui da mesa, né? Para me dizer se concorda com o que o Thiago disse, se tem alguma opinião nova disso, que é o Temi Buarque. Temi, você está aí ou você não está? O que você tem para dizer para a gente sobre a entrevista maravilhosa do René hoje? Estou sim, Carol. Eu não me surpreendi nem um pouco com o que o René Simões falou. Primeiro que eu conheço ele. Eu conheço o René Simões desde o tempo que ele era treinador de Mesquita. Então, é uma carreira brilhosa, é um cara inteligente, está aí o currículo dele, não nega. Ele foi um cara transparente, é um cara sincero nas palavras, trabalhador, um cara inteligente, não esconde nada, está tudo aí, as falas, as claras. E eu não me surpreendi, não. Eu achei até que se deixasse aqui, ele ficaria até mais tempo com a gente teria mais perguntas para fazer. Fiquei lisonjeado com as palavras dele sobre o meu trabalho, mas eu não me surpreendi. Achei que o Vasco só tem a ganhar com essas pessoas dentro do futebol profissional. Eu fico até surpreso que tem gente que não gosta dele, né, da pessoa dele, mas eu, sinceramente, eu gosto muito do trabalho do René Simões. O Vasco vai crescer muito enquanto ele estiver à frente do futebol do nosso clube. Isso, belas palavras, também concordo e aposto que nós aqui do Soda Vasco também nos sentimos lisonjeados por você, né, por ouvir o René dizendo tantas coisas de um integrante aqui da mesa, daqui da nossa rádio, e ele, com toda aquela humildade, também concorda de que se deixasse ele ficaria, porque ele até disse aqui em off pra gente que teria compromissos e nós vimos que simplesmente rolou, né? A entrevista ocorreu maravilhosamente bem. Ninguém gostaria de terminá-la, nem ele. Infelizmente tivemos um probleminha, mas logo quando voltamos
nós já temos que tocar a bola para frente mesmo, seguir o programa, mas é isso aí mesmo. E, Lucas Bolzan, tá faltando a sua opinião, diz aí pra gente o que você tem a dizer da entrevista de hoje, por mais que, quando você resolveu falar, coincidentemente, não vou dizer que isso foi um caso só porque você é zicador, não. Coincidentemente, tivemos problemas com o René Simões. Mas, enfim, o que você tem a dizer do pouco que você conseguiu perguntá-lo, né? Aposto que ele conseguiu chegar nas expectativas que você esperava, respondendo a pergunta. Mas diga aí pra gente, o quanto que você está feliz por ter feito a pergunta, o quanto você está triste por não ter conseguido completá-la. Pois é, Carol. Primeiramente, boa noite a você. Seja bem-vindo aí ao programa Só da Base. Boa noite também a todos os integrantes da mesa e boa noite aí aos ouvintes que está acompanhando o nosso programa aí desde das 20 horas. Pois é, o René Simões, como sempre, sendo gentil, cedendo entrevistas, explicando, demonstrando transparência, né, ao torcedor do Vasco, respondendo justamente o que o torcedor do Vasco realmente quer saber. Isso já é um ponto importante que garante a confiança para o torcedor, né, de um trabalho de competência que ele está traçando desde quando ele entrou em dezembro. Ele está demonstrando, está enriquecendo o Vasco, colocando o Vasco no caminho certo, de que realmente um clube grande deve, com certeza, se organizar, né? Um ponto importante que um clube de futebol tem que ter é organização, e isso o René Simões já está entrando ali, está conseguindo organizar, principalmente com um certo planejamento em termos de redução de salários, em termos de, principalmente o ponto que ele citou bastante no programa, que foi a pauta principal do programa, que são os jogadores da base, né? Você saber investir jogadores da base para levar o time profissional, não vender os jogadores da base antes deles serem realmente valorizados, realmente levar a imagem do clube, uma imagem de qualidade para dentro do jogador, para o jogador demonstrar lá fora que o clube realmente fez a diferença, a formação do jogador. E são pontos que o René Simões citou e com certeza o torcedor do Vasco se sente satisfeito em relação a isso. Já em relação a outro ponto também que ele citou em relação a clássicos de São Januário, né, que ele bem enfatizou na entrevista de que ele está lutando para colocar o Vasco, o Vasco ter clássicos em São Januário, né? Sei que é um pouco difícil, sei que é um pouco difícil em relação a isso, mas não custa nada tentar ter voz ativa ali dentro do clube, demonstrar um pouco de interesse que quem sabe a federação não libere, ou até a CBF também possa liberar clássicos, não contra o Flamengo, porque é um pouco inviável, mesmo que seja uma torcida, mas a Federação do Rio jamais aceitaria o clássico entre Vasco e Flamengo com a sua torcida, mas contra o Fluminense e Botafogo, que são torcidas de menos expressão, né? Tenha os clássicos em São Januário, como até o René Simões citou, né? Fica um pouco meio que injusto a torcida do Vasco jogar 2 clássicos contra o Botafogo no Engenhão, sendo que a casa é do Botafogo, né? O Vasco já leva uma desvantagem na tabela em relação a isso. E também com a volta do Maracanã, que vai ser um estádio também, vai ser a segunda casa do Vasco, praticamente, também vai ser um pouco inviável, mas não custa nada tentar ter voz ativa também em relação a isso e o Vasco conseguir ter moral diante da federação, diante de muitas organizações aí que impedem o Vasco de ter realmente os direitos que ele realmente deve ter. Pois é, Lucas, concordo com você, né? Mas, bom, seguindo aqui falando sobre a entrevista, unanimidade, todo mundo gostou. Eu aposto que ninguém aqui vai ter contra, porque realmente tivemos sorte e também com essa equipe maravilhosa foi muito bom a nossa conversa hoje. E eu vou chamar aqui Carlos Gregório Júnior, né, que está me ajudando a comandar. Vou passar a bola para ele de novo. Diz aí, Greg, como é que tá? É isso aí, Carol. Voltamos aqui, tu conseguiu fazer o contato com o nosso amigo Mauro Galvão, mas na próxima semana ele está aqui conosco conversando
sobre as categorias de base, até porque a entrevista com o René não estava prevista para terminar em menos de meia hora, mas durou quase uma hora, acho que é por conta disso o Galvão tem alguns compromissos e não pôde participar. De qualquer forma, foi bom o papo com o René, como você bem frisou, conduziu muito bem aqui o papo com o pessoal, Carol. Pousando tocou a questão aqui dos clássicos, né? E mais focando já mais a questão aqui da base, que é a programação da base. Daniel Freire, está aí, Daniel? Tá na escuta? Tá aqui. Queria que você comentasse, Daniel, a situação que rapidamente, essa questão que o René falou aqui do índio, né, não sair, a questão também do foguete, né, que o São Paulo teria, segundo o René, aliciado o foguete, e a questão também do mosquito, que o René disse que é bem melhor receber alguma coisa do que não receber nada, né? O que você pensa em relação a isso, Daniel Freire? A situação do mosquito, o Vasco ficou esgotado, né, cara? O Vasco podia perder no Chico, como o René falou, e não levar nada. E levou 750 mil, e se Deus quiser, até futuramente, o mosquito estourando, infelizmente, em outro clube, sair por um preço alto aí, da questão do Vasco no próximo transferência bem maior até, e aí sai para outro clube, aí sim compensar o dinheiro que ele não saiu aqui no Vasco, né? Pode acontecer como não pode acontecer também, o mosquito pode também ser uma felicidade do futebol, né? Que é craque na base, não sendo profissional, acaba não jogando nada. E sobre o Índio, fiquei muito feliz de saber que não é a ideia do Vasco vender o Índio, ainda mais que esse teste lá no Arsenal e tudo mais. Que o Índio que a gente conversou agora, tá, sai por 10 milhões agora. Pode ser daqui a 4, 5 anos por 30, 40, 50 milhões. Que ele tem potencial para isso, Índio. E o foguete ainda a gente soltar, né? Aliciamento, na primeira vez de São Paulo, como é que o René disse, deu vários exemplos de São Paulo, com o Grande Prudente, com o próprio Vasco, já no caso do Chico, que ele não aceitou lá. Tudo mais, então aí a justiça aí brigar por isso, que a gente não pode perder um jogador do calibre do foguete, que é o melhor treinador do Brasil, na categoria 96, então não pode dar esse mole. É isso aí, né, Daniel? Não pode realmente perder esse mole com o foguete, mas já foi. O que a gente pode fazer, como o René falou, acionar aquele pacto que está tendo lá entre os clubes, né, de todo o Brasil, que ele falou que já tem 60 clubes dentro desse pacto, impediu o São Paulo de participar de competições, como bem o Thiago Alves falou na pergunta que ele fez ao René, no comentário que ele fez. O São Paulo, em dado momento, desistiu de participar das competições pelo fato do Inter naquela época ter pego o meio campo Oscar, né, e deu aquela confusão toda, e enfim, aí o São Paulo deixou de participar por um dado momento por conta disso. E hoje fez, até não foi só o Vasco, foi com isso, até o repórter Davi Marques, do Portal Terra, que eu estou sempre em contato com ele, converso sempre com ele sobre a situação de base, ele falou que o São Paulo também está fazendo a mesma coisa que fez com o Vasco em outros clubes, né? Com outros clubes, tipo o René citou aqui, o Barueri, também teve um clube lá do Paraná também que reclamou do São Paulo, e é complicado, né? Essa situação, e é bom que isso acabe, porque como eu disse ao René, né? E o Galvão já tinha até citado isso aqui no programa que ele participou conosco, o clube investe no jogador, faz tudo para o jogador se manter no clube, né, investe no jogador, dá as condições de trabalho para o jogador, e no final, quando o jogador está pronto, perde o profissional, e outro time leva, né? Isso é uma coisa que não pode acontecer, não só no Vasco, como também em outros clubes do futebol brasileiro. Agora, Carol Rezende, tem algum comentário que você quer ler aí, Rezende? Quer mandar algum abraço, algum beijo para alguém que está aí na fanpage, Carol? Fiquei falando com a Carol aqui de conexão. Lucas Bozan, você que também está lá na fanpage, que você poderia falar, Bozan, como é que está a movimentação da galera lá na fanpage oficial do Sol da Vasco, www.facebook.com.br programa Sol da Vasco, e também lá na fanpage do Vasco. Como é que está a movimentação lá, Lucas Bozan? Patada no Bozan também, que não está aqui conosco. Desligado, Bozan, tá desligado, hein? Que é isso, hein, Bozan? Agora, já que ninguém quer ler, eu leio aqui, né? Eu falo aqui que a Raíssa Bárbara, manda um beijo para ela aqui, tá ligada no programa Sul da Base, elogiando também o programa conosco. Mandar um abraço aqui também na galera do meu Twitter, o Carlos Silva, o Léo Vasco, aqui, o Pedro Souza, o Carlos Caetano também, o Misael Silva também, que mandou perguntar sobre a negociação do Éder com o Palmeiras, e um pouco do foco que da base perguntou também, ele falou que realmente o Palmeiras no começo do ano tinha interesse no Éder, mas não se concretizou, garantia a permanência não só dele, também como do Bastos no elenco. Mandar um abraço também para o Rodolfo, também que está me escutando, o grande âncora também, Márcio Santos também que está aqui conosco, e está nos ouvindo também, e todas as outras pessoas que nos escutaram no programa. Na sequência, a gente vai ter o programa Vasco Olímpico aqui sob o comando do Matheus Alves, que vai apresentar aqui, vai ter algumas entrevistas, vai estar aqui com ele também o João Luiz Mota, o Rafael Caminha também, que sempre estão aqui no programa comentando sobre
esse esporte de Vasco, esses outros esportes de Vasco, né? E também acho que vai ter uma participação especial hoje da grande Carol Canoa também, outra Carol, acho que vai estar participando lá com o Matheus também no programa. E desejo sorte já para ele também lá no programa. Estamos aqui na reta final do nosso Só da Base. Vou passar a bola aqui para o meu companheiro Temi Buarque. Temi, que análise você faz de programa e deixa eu deixar aqui final, Temi. Programaço, né? Um programa de primeira categoria, primeira linha, com perguntas bem encaixadas, na hora certa, a resposta também inteligente do professor, o comando tranquilo seu, como sempre. É um programa que deixa a gente tranquilo e com certeza acho que os ouvintes aí ficaram satisfeitos e dá água na boca para alguns órgãos de imprensa, né? Esse tipo de programa. E o destaque amanhã, o treino coletivo pronto do Vasco, amanhã estarei lá de manhã, quero ver o que o Gaúcho vai aprontar para o jogo de sábado. Com certeza vai ser a escalação não vai fugir muito do que vem sendo nas últimas partidas, né? Achei ele 10 manter o time. Lamento apenas só para um breve comentário sobre o time profissional, né? A entrada do Felipe Bastos, que eu não vejo o Felipe Bastos com condições de ser titular do Vasco, mas isso aí é uma opinião minha, né? Outras pessoas concordam, outras discordam. Tiago Alves, você que esteve aqui mais uma vez no programa Sudabate, sua segunda participação no Sudabate, Tiago. Estou contando aqui, Tiago, sempre fazendo boas perguntas, sempre debatendo, interagindo legal conosco. Mais uma vez, obrigado, quero deixa eu deixar aqui final, Tiago Alves. Boa noite, Greg. É isso, amigo. Sempre é bom estar participando desse programa espetacular, que eu gosto muito de falar da base do Vasco, gosto mesmo. Você também sempre comandando agora juntamente com a Carol, perfeitamente, sempre interagindo da melhor maneira possível e cada vez mais atraindo os ouvintes para escutar esse programa que está caindo cada vez mais no gosto da nação para os maltinos. Quero agradecer a todo mundo mesmo hoje, boa noite. Fiquem ligados aí no Vasco com o comando de Matheus Alves. E agradecer também a participação dos ouvintes que estão sempre nos apoiando, sempre mandando sugestões, perguntas, sempre interagindo conosco. Boa noite, fiquem com Deus e saudações vascaínas. É isso aí, não é, Tiago? Mais uma vez, agradeço também a vocês. Aqui, antes do Bolzan falar aqui, dá uma chibatada no Bolzan de novo, porque ele saiu aqui e me deixou no vácuo, dá uma chibatada no Bolzan, vai. Lucas Bolzan estreando aqui no Só da Base, logo levando chibatada no seu primeiro programa, Bolzan. Como é que você se sente? Levando chibatada no primeiro programa. Também queria agradecer a você pela participação e te pedir que dê o destaque final aqui no nosso Só da Base dessa quarta-feira, de 27 de fevereiro. Primeiramente peço desculpa, Greg, eu tinha dado uma saída aqui na hora que você me chamou pela primeira vez, mas agora estou de volta e queria agradecer pela participação, agradecer também a qualidade do programa com você apresentando juntamente com a Carol e os próprios comentários também, tanto do Tiago Alves quanto do Temi Buarque aí, que sempre enviando perguntas e comentando realmente a opinião que a torcida quer ouvir, né? E também queria destacar também as entrevistas que a cada programa Só da Base que o Greg consegue arrumar, consegue levar aí a qualidade e levar a exclusividade para o torcedor vascaíno que realmente precisa da informação e quer saber a transparência da diretoria e de alguns dos jogadores do que realmente está acontecendo lá dentro. Eu peço por Dário, por gentileza, que aplauda o Greg aí e a Carol pela apresentação do programa. Mas dando as considerações finais, primeiramente obrigado, Dário, pelos aplausos, mas dando as considerações finais, queria agradecer todos os ouvintes, né, que nos deram audiência hoje com essa grande entrevista com o René Simões, aí que explicou realmente o que o torcedor quer saber da base e também alguns pontos principais em relação ao time profissional e ao clube, né? São pontos que realmente o torcedor quer saber. E vamos seguir em frente. Daqui a pouco tem o programa Vasco Olímpico com o Matheus Alves aí. Com certeza será mais um programa de grande qualidade aí da equipe Só da Vasco. É isso aí, Bolzan. Obrigado ao Dário também pelos aplausos. Estamos aqui sempre para tentar levar o máximo de informação ao torcedor vascaíno. Parabenizo também a Carol, como já tinha parabenizado anteriormente, pela apresentação de hoje, pela estreia aqui no Só da Base. Semana passada ela não pôde passar por conta de alguns problemas, mas hoje esteve aqui conosco e abrilhantou o nosso programa e com certeza vai abrilhantar ainda mais. Já ultrapassamos quase 1 minuto e 29 segundos de programa Vasco Olímpico, então a gente vai encerrar o Só da Base com
com aquela velha frase que eu sempre costumo dizer aqui no programa da Base, e também com uma nova aqui. Uma nova não foi eu que fiz, mas é uma frase que nos últimos tempos eu tenho dito muito, não só em relação ao programa da Base, também em relação ao Vasco da maneira geral. A frase que eu tenho para falar aqui é aquela que eu sempre falo tradicionalmente: enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal. E a outra é especificamente para o time profissional e também para o time de futebol feminino do Vasco, que vai debater mais um pouquinho no próximo programa Vasco Olímpico, que é essa velha frase, que nada é impossível para quem carrega a cruz de Malta no peito e para quem é vascaíno. Então a gente vai ganhar do Fluminense, vai ganhar do 15, mas vai avançar na Copa do Brasil Feminina e também vai avançar no Cariocão. Obrigado mais uma vez pela audiência, boa noite para todos, fiquem todos com Deus e a gente volta no próximo programa. Até mais.